Paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo para mais uma aula na nossa escola bíblica, nossa aula de subsídio, através dos canais da AD Blue. Você é sempre bem-vindo, professor, você é aluno. Nós somos gratos a Deus pela sua vida, por mais uma vez se disponibilizar a vir na cozinha da igreja, que é a escola bíblica, preparar ferramentas, afiar seus subsídios, para que você tenha uma escola bíblica maravilhosa, você venha enriquecer cada vez mais a aula dos seus alunos. Eu sou grato a Deus também pela tua igreja e peço que você espalhe os nossos vídeos. Nós temos vídeos semanais para todos os etários, adultos, jovens, adolescentes. Mande no grupo do WhatsApp da sua escola bíblica na tua igreja, mande para os professores, que eu tenho certeza que o reino de Deus vai ganhar muito com o auxílio, com essa preparação. Sou grato também à nossa igreja, faça parte também dos nossos canais e se inscreva adblue.org, o nosso site oficial. O site da Escola Bíblica está bem aqui, ó, eb-blumenau.com.br, e os canais do YouTube, AD Blue. Se inscreva no canal do YouTube, vai lá, convide as pessoas também, anuncie para as pessoas para se inscrever. Além de anúncios das escolas, além de vídeos das escolas bíblicas de subsídio, nós temos também pregações, canções, tudo para enriquecer a sua vida e expandir cada vez mais o reino de Deus. Amém? Nós estamos na lição de número 8, preparação para o final do trimestre, do segundo trimestre. Esse trimestre falou a respeito da cobiça e do orgulho, dos pecados. E nessa parte, nessa porção da lição 7 e 8, nós estamos tendo uma perspectiva a respeito do pecado sexual, da vida sexual. Na lição de número 7 foi tratado de uma forma bem direta sobre a libertinagem, né? A promiscuidade, a prostituição, a perversão da sexualidade, tratando esse tema de uma forma muito pontual. E agora nós temos a solução. Foi apontado o problema na lição 7, na lição 8 nós temos a solução, a resolução para a promiscuidade, a prostituição. O meio de nós resolvermos isso, o próprio tema já trata acerca, que é o relacionamento segundo a perspectiva cristã, o relacionamento sexual segundo a perspectiva cristã. Nos nossos tempos, abordar sobre esse tema é fundamental, porque nunca antes uma geração foi tão sexualizada, né? Você vê revistas, a mídia tem essa apelação sexual, né? Os meios de comunicação, e na nossa era digital, isso é dilatado numa perspectiva inimaginável, né? As pessoas têm um contato com a sexualidade, ou têm a sua sexualidade incentivada desde muito novo. Comerciais de TV falam sobre isso, né? Comerciais de carro, comerciais de bebidas, todas têm essa apelação sexual. E na nossa era, levando mais para a era digital, tendo em vista que todos nós somos filhos deste mundo digital, onde o acesso à informação não é filtrado, crianças, adolescentes, jovens são expostos continuamente a esse grande problema, essa deturpação da sexualidade. Por isso nós, como Igreja de Cristo, devemos tratar esse tema, abordar esse tema, destrinchar, levar à luz o tema da sexualidade aos nossos jovens, para que eles tenham consciência do que é de fato a perspectiva de um relacionamento sexual cristão, pautado, embasado na Bíblia. A lição tem por esse objetivo. O texto do dia diz o seguinte: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios 5,18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. A verdade prática o relacionamento sexual é para o casamento monogâmico, hétero e indissolúvel. O casamento, a frase que eu coloquei como referência, o casamento é o único ambiente puro e controlado, o único ambiente puro, controlado e saudável para a vivência sexual. Os textos base, né, o texto bíblico base, está lá em Provérbios 5, do 15 ao 19, e na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta do 7, o capítulo 7, versículo do 1 ao 5. Os objetivos desta vez são dois, normalmente são três, mas nessa lição são dois objetivos. O primeiro deles é compreender que o relacionamento sexual é para o casamento e conscientizar os jovens da perspectiva cristã a respeito do relacionamento sexual no
casamento. Meus irmãos, esse tema é muito importante você tratar de forma muito leve, muito aplicado, muito direta, porque nos nossos tempos todos têm acesso. Se o seu aluno, por exemplo, tem uma dúvida sobre sexo antes do casamento, ele vai lá no YouTube e procura. Se o seu aluno tem uma dúvida sobre pornografia, sobre masturbação, sobre qualquer tipo de tema inerente à prática sexual, ele vai lá e procura isso e em questão de segundo ele tem acesso a todas essas informações. Por isso, como você, como professor, deve falar de forma aberta, cheia do Espírito Santo, direta, né? Sem ter o ouvido muito sensível, ouvindo os seus alunos com cuidado, com amor, com zelo, garantindo sigilo a tudo que for tratado dentro da sala de aula, para que fique só lá, para que ele tenha na escola bíblica um ambiente protegido, um ambiente útero, sabe? Onde ele se sinta acalentado, seguro, onde ele pode falar das suas experiências, falar das suas dúvidas, sem ser massacrado, sem ser acusado, mas sempre ligado à Bíblia. Você, professor de escola bíblica, tem esse papel. Lhe é dado esse papel. Tiago 3,1 diz que não é bom que muitos dentre vós sejais mestres, porque dos mestres serão cobrado mais. E de nós é cobrado essa entrega ao Espírito Santo, essa perspectiva de que nós somos escolhidos para ensinar através do dom da palavra. Você tratando esses temas, tratando os dois objetivos, eu tenho convicção, aliado com a lição 7, antes de você começar, é importante você fazer uma introdução do que foi a lição 7. É muito importante, mesmo que não seja a sua aula, seja outro professor que tenha dado essa aula, faça essa introdução, porque as duas são coadunes, né? As duas são complementares. Então você faz uma introdução da lição 7 e já começa a fazer aplicações diretas na lição 8. A interação que eu vou propor para vocês é para você colocar duas fileiras. Tem a interação da lição, a lição própria já te dá uma interação, né? Já te dá uma orientação pedagógica. E eu quero que você coloque perspectiva do casamento. O que é um casamento cristão? O que é um casamento cristão? E você vai separar para os seus alunos, você vai pedir para os seus alunos participarem, colocarem qual que é a mulher ideal para eles. Você vai perguntar para os meninos. E qual é a mulher ideal? Quais são os objetivos para a mulher ideal, para o homem ideal, para as meninas? Você vai separar esses dois quadros e vai anotando os adjetivos colocados pelos alunos e assim você vai chegar no objetivo muito interessante que você vai conseguir aplicar do meio para o final, principalmente no segundo ponto da sua lição, que é a perspectiva, né? A perspectiva de que o casamento, principalmente ligado à relação sexual no casamento, ela é de um usufruir de Deus, é um dom de Deus, né? Não deve ser levado com um sentido muito pueril, sabe? Com muito virginal, muito místico em torno do casamento, né? E isso, o próprio ponto 1 já trata. Mas nós vamos falar mais pra frente. Depois da introdução eu abordo sobre isso. Mas o próprio ponto 1 já fala sobre essa mística em volta da relação sexual. A lição também lhe dá esses dois quadrinhos aqui que eu acho importante, é bem legal. Você que aqui não está muito claro para ver, não está dando para ver na lição, mas você tem a lição aí na tua mão e os dois quadrinhos são muito legais também. Você pode imprimi-los e distribuir para cada um dos seus alunos, ou simplesmente escrevê-los no quadro e ir relatando o que os alunos colocam. O primeiro ponto é características e virtudes que devem influenciar na escolha do cônjuge cristão. E o segundo, as possíveis dificuldades para encontrá-los, né? A introdução é a seguinte: alguns livros bíblicos quase não foram inclusos no cânon sagrado devido à sua temática sexual. Felizmente eles foram incluídos e hoje serve como orientação para casados, solteiros que desejam viver de modo que agrade a Deus. Na lição de hoje estudaremos a respeito de um desses temas. Veremos também a resposta do apóstolo aos questionamentos da igreja de Corinto sobre o casamento e a castidade. Aborda sobre o relacionamento sexual no casamento, né? O ponto 1 diz assim: a dificuldade da canonização de textos bíblicos que tratam de relacionamento sexual. Isso é muito importante porque durante os primeiros tempos da igreja, durante os primeiros séculos da igreja,
Alguns pais da igreja tiveram essa total aversão em relação à vida sexual, sobretudo Agostinho. Agostinho, ele teve uma vida muito promíscua, uma vida muito perversa antes de encontrar de forma genuína Cristo. Sua mãe, que já era cristã, Mônica, lhe alertava muito, ele até teve um filho antes de encontrar Cristo, Mônica já era cristã, a mãe dele, mas Agostinho, depois que ele se tornou cristão, de forma genuína, começou a estudar, se tornou um pastor, né, se tornou um pai da igreja, ele fez uma militância muito forte, demonizando a prática sexual. Isso reverberou durante toda a história e teologia da igreja, né? Sendo muito enfatizado, ou sendo muito vislumbrado nos próprios papas, né? A questão do celibato, que foi muito incentivada, tem uma herança, uma carga agostiniana muito forte, porque ele foi extremamente contra a prática sexual. Tinha uma certa aversão a alguns textos, sobretudo Cantares, que é um texto muito carnal. Quando eu falo carnal, eu não me refiro a pecaminoso, mas vivencial, humano, sabe? Da vida humana, da experiência de vida humana. A prática sexual está extremamente ligada à experiência de ser homem, ser mulher, ser humano. E, devido a isso, alguns textos canônicos teve uma dificuldade de ser aceito pela igreja. Mas, graças a Deus, ele guiou tudo isso e nós tivemos acesso a esses textos. Tivemos acesso a esses livros, né? Sobretudo Cantares, que expõem de forma muito linda o que é o relacionamento entre homem e mulher, né? Esse dom, essa dádiva criado pelo próprio Deus. O erro de alguns pregadores, alguns leitores da Bíblia, é tentar deificar demais esse texto, né? Eleva ele a uma categoria que não lhe compete, coloca esse texto, principalmente Cantares, em um nível divino, extremamente alegórico, que não é referente a ele. Ali está tratando de um relacionamento entre homem e mulher, desejo, paixão, esse amor eros, né? Essa parte erótica, esse desejar no olhar, todos os sentidos sendo trabalhados em relação à perspectiva homem e mulher. Esse texto trata sobre isso, não tem nada a ver entre o relacionamento entre Deus e a igreja, entre Jesus e a igreja. Pessoas levam isso para uma forma muito alegorizada e perdem a totalidade do texto, perdem a aplicabilidade do texto, né? Porque é a experiência humana do sexo do sexo no casamento. E no ponto 2, depois de abordar isso, aborde sobre a escolha do cônjuge, né? O quão fundamental é você trabalhar na escolha do cônjuge, tendo isso como uma das decisões mais importantes da sua vida, porque na perspectiva cristã, o casamento é para sempre. O casamento, enquanto um estiver vivo, vocês estão casados. Não há separação na perspectiva de Cristo, né? Então, essa escolha minuciosa, sobretudo embasada, seguida pelo Espírito Santo, faz-se extremamente necessária para que você venha ter uma vida conjugal, segundo a perspectiva cristã, segundo a perspectiva bíblica. Isso é refletido no sexo, sem sombra de dúvida. O relacionamento sexual é para ser desfrutado com a pessoa certa, no casamento. Por que o casamento? Porque o casamento é o ambiente extremamente controlado, é um ambiente observado, é um ambiente onde o sexo atinge o seu ápice, muito mais além do êxtase corpóreo que é envolvido ali, mas no seu ápice de comunhão, de objetivos mútuos, de buscas mútuas, de amizade, de amor, de comungar um ao outro, né? Que é refletido no seu ápice, no ato sexual, no ato carnal, mas sobretudo ele inicia-se no acordar, ele inicia-se no comungar, no experimentar objetivos mútuos, no buscar objetivos no coletivo da família, na perspectiva de família. Então, o casamento tem essa proteção. Além disso, também tem a questão do perigo da promiscuidade, de ter vários parceiros, né? Um casal de namorados não tem capacidade de suportar as consequências do casamento, né? Perdão, do sexo. E o casamento tem essa capacidade de suportar, por exemplo, uma gravidez,
Uma gravidez dentro de um casamento, por mais que ela não seja uma gravidez desejada, mas é um ambiente onde essa criança vai ter controle na sua chegada. Por maior que seja o inesperado, mas é um ambiente onde essa criança vai aterrissar de forma mais tranquila. Um ambiente ao qual não é de casamento, o sexo é praticado fora do casamento e acontece essa questão da mulher ficar grávida, é extremamente conturbado, turbulento, né? Uma gravidez fora do casamento destrói todo um planejamento, destrói não só, não pela criança, né? Tudo é controlado por Deus, mas esse destruir é referente à não preparação total dos dois, né? Porque não é um cônjuge, não é uma só carne, são duas carnes que se juntaram, né? Só para se esbanjarem seus prazeres, não tem um objetivo maior na procriação, não tem um objetivo maior na amizade, é puramente o êxtase, puramente experimentar um ao outro e descartar depois do ato, né? Depois do ato. Então, o casamento tem essa característica criada pelo próprio Deus, um ambiente seguro, controlado. Por isso que nós devemos alertar os nossos jovens. Você, como professor, deve alertar o seu jovem, os jovens da sua igreja, para fugir da prática do mal, fugir da busca de prazeres vazios através de um relacionamento sexual fora do casamento. Essa fuga vai fazer com que o seu aluno tenha êxito na sua vida. Não simplesmente com a perspectiva de sucesso, mas que ele venha eliminar problemas. Tratei aqui sobre a gravidez, mas os perigos são milhares, né? Por exemplo, uma doença. Uma pessoa que não conhece o seu parceiro, encontra ali nas esquinas da vida, ela está extremamente sujeita a ter uma doença sexualmente transmissível, né? Exposta a perigos. Então, o casamento é fundamental para que venha se ter esse ambiente controlado, esse ambiente onde o sexo atinja a sua totalidade, o seu ápice na prática, né? E o relacionamento sexual e a fidelidade conjugal. Você vai trabalhar essa perspectiva da fidelidade, né? Nós devemos ser fiéis ao nosso cônjuge porque Deus exige a fidelidade. Fidelidade é premissa na vida cristã, né? O próprio Jesus instituiu a monogamia. Não existe a poligamia no período cristão, né? Cristo instituiu a monogamia. O homem é feito para uma mulher só, né? Você deve incentivar que essa fidelidade deve entranhar e ser o sustentáculo, né? As ações basilares de todo o casamento. E não só para aqueles jovens que já são casados, não. Você deve também incentivar isso àqueles que estão ambicionando se casar, né? Deixando de forma muito clara desde o início de que os problemas vão vir, os desafios vão vir, mas a fidelidade é inegociável. A fidelidade não é só um preceito, é uma promessa. Nós prometemos ser fiéis uns aos outros. O homem é fiel à mulher e a mulher é fiel ao homem. Isso tudo sendo assistido pelo próprio Deus. Então, incentivar em um tempo, isso é muito complexo e fundamental de ser tratado, porque no nosso tempo, na geração onde o desfazer amizade é muito rápido, né, é muito fácil, até coloquei aqui, em tempos em que desfazemos a amizade com um clique, qual é o peso da aliança? Qual é o peso da fidelidade? Trabalhe isso com os seus alunos. No nosso tempo líquido, onde as amizades são fluídas, muito fácil de ser colocadas de lado, né? Qual que é o peso da fidelidade? Qual é o peso da obrigatoriedade de sermos fiéis ao nosso cônjuge? Trabalhe isso com os seus alunos. Trabalhe isso na sua escola bíblica, sobre a necessidade de sermos fiéis, sobre o quanto Deus espera com que nós sejamos fiéis a Ele e ao nosso cônjuge. O segundo ponto é a perspectiva cristã a respeito de um relacionamento sexual no casamento, né? Paulo, a primeira carta aos Coríntios trata muito forte a questão sexual, né? Certo ponto ali, Paulo até desabona, puxando uma sardinha para si, que é bom que os solteiros não se casem, porque o casamento é uma responsabilidade. É muito bom Paulo ter alertado sobre essa responsabilidade, porque torna muito claro e bíblico a necessidade de sermos fiéis, atentos ao casamento, né? A perspectiva cristã em relação ao respeito, né, ao relacionamento, é respondido por Paulo.
Paulo responde os questionamentos dessa igreja que tinha inúmeras deturpações dentro do seu meio. Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, nós temos um homem que tinha um relacionamento sexual com a sua madrasta. Ele tinha essa deturpação em relação à visão sexual, né? A igreja de Coríntios, segunda sede do pensamento filosófico, né? Muito influenciado pela promiscuidade, a sexualidade deturpada dos gregos, Paulo teve que alertar de forma profunda a não se envolver nos cultos sexuais, a não se envolver nas práticas sexualizadas, né? Isso foi um desafio para o apóstolo, um desafio. O segundo é a propagação da prática da abstinência sexual e do celibato. Isso é um desafio nos nossos tempos também, né? Se nós nos confrontarmos ou nos depararmos com um jovem que não tem nenhuma ambição sexual, ele quer optar pelo celibato, assim como Cristo optou, assim como Paulo optou pelo celibato. Nós somos confrontados porque nós sabemos lidar somente com jovens que ambicionam o casamento. Mas e aqueles que ambicionam entregar a sua vida em totalidade a Cristo? Aquelas meninas que não sentem a necessidade sexual, são assexuadas e optam por se entregar integralmente à obra. Você também deve tratar com eles acerca da sexualidade, porque eles, mesmo não optando pela sexualidade, isso não quer dizer que eles não vão ser tentados à prática sexual. Lembra de José? José, ele era um jovem, tinha consciência de não ter a prática do sexo fora do casamento, mas mesmo assim isso não foi lhe privado a tentação sexual. Ele foi tentado pela mulher de Potifar e teve que ter uma decisão, teve que tomar uma decisão muito rígida, muito sólida em relação àquela tentação. A decisão de José deve ser a mesma e deve ser incentivada e ensinada para aqueles jovens que querem optar pelo celibato. E isso é você, professor, que vai tratar de forma muito direta, sem meios termos, sem tato, né? Abordando e identificando esses jovens que têm esse ministério, esse dom de Deus, né? E já amplamente falado aqui, abstinência sexual, né? Paulo recomenda o casamento para aqueles que não conseguem viver uma vida longe do desejo sexual. Paulo, ele recomenda o casamento e nós devemos também recomendar o casamento para aqueles jovens. Devemos também recomendar o casamento para aquelas meninas, meninos que sentem o desejo natural inerente ao corpo de cada um. Nós devemos incentivar aqueles casais de namorados que estão há algum tempo já namorando a buscarem o casamento, ambicionar, prepararem o casamento. O casamento não se inicia no momento do sim, mas o casamento se inicia na oração antes do namoro. Naquela oração para que Deus venha preparar a mulher certa, o homem certo, para que Deus venha preparar no ambiente certo, condições corretas, né? Devemos incentivar e conduzir os nossos jovens a ter esse hábito da preparação sexual, da preparação do casamento antes mesmo de se casarem, antes mesmo de começarem a namorar. A eles orarem pelos seus cônjuges, eles orarem para que Deus dê pelos seus filhos, eles orarem por cada um daqueles que Deus preparar para eles. Isso é muito importante porque nos priva, né? Nos protege de problemas. A conclusão é a seguinte: o texto de Provérbios 5, do 15 ao 19, trata a respeito do relacionamento sexual entre os cônjuges. Um relacionamento feliz e harmonioso é uma prevenção contra a infidelidade. A escolha do futuro cônjuge é uma das mais importantes decisões que o jovem precisa tomar. Por isso, ore, busque a direção de Deus. Nós somos gratos à sua vida e, como de praxe, eu quero deixar 3 indicações de livro. O primeiro, um clássico da vida cristã, A Imitação de Cristo, Thomas Kempis. O segundo, Jesus de Nazaré, do Coblin. E um mais referente ao tema tratado, né, do Timothy Keller, que é o significado do casamento. Ele escreve junto com a esposa dele, a Kate Keller. E é muito profundo, é muito importante. Eu te aconselho, você como professor, dê de presente para aqueles casais de namorados que estão ambicionando casar, que estão desejando casar, estão lá em curso de noivo, aqueles casais de noivos também. Dê para eles de presente esse livro, incentive eles a ler, que vai ser muito bom para o futuro casamento deles. Nós somos gratos a você, obrigado por ter ficado até o final, meu amigo. Que Deus venha abençoar a sua aula, que Deus venha abençoar a sua vida, a sua igreja, o seu ministério. Nós oramos por você. Que Deus também venha te conduzir cada vez mais a buscar ferramentas. Semana que vem estamos aqui nesse canal
Então se inscreva para você receber as notificações, ativa o sininho também, para quando chegar uma notificação nova, você venha receber e não venha perder tempo. Não esqueça de divulgar na sua igreja, que Deus venha te abençoar. Nós somos a AD Blue, Assembleia de Deus de Blumenau. Que Deus venha abençoar vocês.